Bom dia, turminha. Vai começar agora a nossa aula, da videoaula de NTPPS. Turma terceiro F, professora Vanessa Pinheiro, Escola Fenelon Rodrigues Pinheiro. O tema da nossa videoaula dessa semana será liberdade. Vocês sabem o que é liberdade? Qual a importância dessa palavra? O objetivo da aula é refletir sobre o conceito de liberdade presente na sociedade atual, questionar se realmente somos livres, caso não sejamos, o que causa essa impossibilidade de liberdade e se somos, como podemos exercer a nossa liberdade. O que é liberdade? Condição de um indivíduo não ser submetido ao domínio de outro e, por isso, ter pleno poder sobre si mesmo e sobre seus atos. Em filosofia, designa de uma maneira negativa a ausência de submissão, de servidão e de determinação, isto é, ela se classifica a independência do ser humano. Liberdade significa o direito de ir e vir, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é autonomia e a espontaneidade de um sujeito racional. Formas de liberdade. Liberdade política concede-nos o poder de atuar nos rumos da organização da sociedade. Liberdade religiosa permite-nos seguir o credo de nossa preferência ou de não seguir credo algum. Liberdade religiosa, cada um tem a sua liberdade religiosa, tem a sua liberdade política, tem a sua liberdade de expressão, que é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. É um conceito basilar nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. Os limites da liberdade. A liberdade ela não é absoluta, é condicionada, é limitada. Existe intravés social, políticos e morais a liberdade. A exploração econômica e social atinge o exercício da liberdade. Se retiram os meios de exercitar a liberdade, ela é meramente teórica. A luta pela liberdade é a luta pela própria vida e vice-versa. A liberdade é um tema essencial a todo ser humano. Por amor à liberdade, muitos morrem, muitos sofreram para hoje podermos ser livres. Livres no sentido de liberdade de expressão, por exemplo. De certeza que sente a sua necessidade de ter alguma autonomia, não gostas de viver completamente dependendo dos adultos. Liberdade é normalmente uma palavra com vários conceitos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, liberdade de expressar ideias e sentimentos. Mas, normalmente, nós adolescentes, ligamos os adolescentes, eles ligam o conceito de liberdade aos sermos independentes dos pais, Então, ele liga essa liberdade a ser independentes, dos pais. Como deve saber, no tempo da ditadura, o direito de expressão não era permitido. Não se podia manifestar qualquer sentimento contra o Estado. O direito de expressão só foi obtido com a Revolução dos Escravos, no dia 25 de abril de 1974, daí se considerado feriado nacional em Portugal.
Distinguir o bem-estar do mal é usar a aventura radical de ser livre. Há atitudes que podemos ser inicialmente livres, comprometem a liberdade, o individualismo, o anarquismo e opções fundamentadas na ausência de informação não ajudam a estrutura personalidade, né? Não ajudam a estruturar a personalidade. O individualismo consiste na tomada de decisões sem ter em consideração as consequências sobre a vida dos outros. O anarquismo consiste na recusa de toda regra, como se o indivíduo fosse uma ilha isolada, que não necessita de respeitar a liberdade alheia. A ignorância conduz à tomada de decisões muitas vezes erradas, porque se desconhece a realidade que está implicada. Viver em liberdade é ser capaz de rejeitar o mal e procurar o bem. Ter consciência de que se permanece a comunidade humana e aceitar que os outros são parte de nós mesmos, elementos essenciais da nossa realização como pessoa. Liberdade e responsabilidade. Há dois conceitos muito importantes relacionados com a consciência moral: a autonomia e a heteronomia. Autonomia, auto mais nomia, que significa a própria lei. Heteronomia, hetero mais nomia, que significa a outra lei. Liberdade e responsabilidade. A responsabilidade é a consequência necessária da liberdade, um ato livre e um ato de responsabilidade. Ao ser livre, o homem constrói e destrói. Abdicar da liberdade é renunciar à natureza humana. Nós somos responsáveis moralmente por nossos atos se formos conscientemente livres. O que é livre-arbítrio? Bem, mal, né? Imagine. Capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O que atrapalha as nossas escolhas, né? O que atrapalha são essas palavrinhas aí, ó. Medo, drogas, álcool, ansiedade, angústia, fraqueza, luxúria, ignorância, preguiça, inveja, rancor, ciúmes, alvareza, ódio, vaidade, soberba. Tudo isso ela atrapalha as nossas escolhas. Platão, né? Isso é uma frase de Platão, segundo o que ele acha da liberdade. Ser livre é permanecer na presença da verdade, e ser liberto significa estar livre da ilusão e da falsidade. A liberdade verdadeira é a liberdade de se fazer o que é bom e não apenas o que se quer. Isso é liberdade, né? Você fazer, nem sempre você fazer só o que é bom. Fazer o que é bom, né? E não apenas o que quer, né? Segundo Aristóteles, né, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário. Agora, segundo Immanuel Kant, ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. A pessoa dotada da liberdade, ou seja, sem intervenções de outrem, podem fazer uso desta, porém o fará com maior clareza, se seu conhecimento e consciência de sua liberdade existir. Baruch Spinoza, né? Segundo ele, ser livre é
Ser é livre quando age por necessidade própria, quando não é levado à ação por um outro. Quando age por necessidade própria, está expressando a sua potência. A liberdade humana não é dada, mas ela pode ser conquistada. O humano não é livre, mas a liberdade é uma possibilidade humana. O homem deve criar sua própria essência, jogando-se no mundo, lutando, que aos poucos se define. A angústia, longe de oferecer obstáculos à ação, é a própria condição dela. O homem só pode agir se compreender que conta exclusivamente consigo mesmo, que está sozinho e abandonado no mundo, no meio de responsabilidades infinitas, sem auxílio, nem socorro, sem outro objetivo além do que der a si próprio, sem o outro destino além de forjar para si mesmo aqui na Terra. Pomba branca, né, o símbolo de liberdade. Até a nossa próxima aula, né? Um grande abraço, se cuidem, evitem aglomerações, tá bom? Fiquem em casa. Nesse momento é tempo da gente preservar a nossa saúde e a saúde do outro, sempre pensando no outro, em nós mesmos. Um grande beijo. Taking clock to cure pain. Every second means a night. Every minute means a day. I hope you're walking in the sun. Hope you're going to be some